Você sabia que a primeira iniciativa teatral de Abdias do Nascimento aconteceu quando ele foi preso na penitenciária do Carandiru? No ambiente prisional, nasce então o Teatro do Sentenciado. Fica aqui, que vamos contar essa história. Abdias teve duas passagens pela prisão. Ambas foram tratadas em episódios anteriores, mas vamos retomá-las. A primeira tem a ver com seu envolvimento no integralismo, que o levou a ser acusado de disseminar propaganda contra o governo Vargas. Já a segunda está relacionada a uma situação discriminatória, a qual Abdias e seu amigo Sebastião Rodrigues Alves foram submetidos. Em uma noite, eles decidem ir para um bar. Porém, são impedidos de entrar pela porta da frente, mesmo com roupas do exército. Abdias e Alves, no entanto, tinham firmado um pacto de sempre revidar situações de violência racial. Portanto, eles brigam com o porteiro do bar. Porém, um homem intervém na luta e acaba sofrendo alguns golpes. Esse homem era Egás Botelho, delegado do DOPS. Após passar um tempo na detenção, Abdias decide fazer uma viagem pela América do Sul. É justamente nesse momento que ele passa pelo Peru, onde assiste à encenação do Imperador Jones, tão importante para a sua carreira. Essa situação é fundamental, porque cria em Abdias o desejo de criar no Brasil uma companhia formada apenas por artistas negros. Porém, em seu retorno ao Brasil, Abdias é preso, expulso do exército e enviado ao Carandiru. Havia sido condenado à revelia quando estava fora do país, por causa daquele mesmo incidente de recusa à discriminação racial. E fui cumprir pena na penitenciária do Carandiru. Lá criei a minha primeira iniciativa teatral, o Teatro do Sentenciado, junto com outros presos e com apoio e incentivo do então diretor da penitenciária, um médico e homem culto chamado Flamínio Fávero. O Teatro do Sentenciado teve 6 encenações realizadas por Abdias durante o seu tempo no Carandiru. A primeira peça se chamava O Preguiçoso, uma comédia de um ato escrito por Armando Valdomiro de Andrade. Infelizmente, não é possível encontrar esse texto em lugar algum. E segundo a pesquisadora Viviane Becker Narvaez, são muitas as razões para isso, principalmente a precariedade da produção. Sabe-se que os autores sequer podiam guardar os papéis da peça em suas celas e o acesso ao lápis, caneta e papel era restrito. O espetáculo saiu a trancos e barrancos, mas saiu e agradou. Tanto assim que o diretor da penitenciária resolveu criar o teatro em caráter definitivo e permanente. O Péricles e eu fomos por ele encarregados de tratar do assunto. O diretor da penitenciária, Flamínio Fávero, foi uma figura importante durante o período em que Abdias permaneceu preso, pois promoveu mudanças de caráter organizacional no Carandiru. Além de incentivar os encarcerados a promoverem peças de teatro, fundou o Nosso Jornal, um periódico que circulava internamente pela prisão, onde os presos podiam publicar artigos, contos e poesia. Segundo Viviane Narvaez, Fávero buscava criar uma imagem própria de patriarca dos sentenciados, seguindo a lógica do populismo, tão presente no governo Vargas. Quando assume a diretoria do Carandiru, ele inicia o seu discurso de apresentação com um caloroso "Meus amigos", o que choca todos na penitenciária, tanto presos quanto funcionários. As mudanças que promoveu no sistema carcerário foram fundamentais para que Abdias tivesse as suas primeiras experiências teatrais e, consequentemente, fundasse o TEM posteriormente. No processo para a criação das peças, Abdias e seus companheiros iam procurar por textos teatrais na biblioteca da penitenciária. Porém, os textos encontrados não serviam aos seus propósitos. A solução? Encontrar entre os presos alguém para escrever as obras. No mesmo período em que Abdias articulava o Teatro do Sentenciado, outras experiências importantes teatrais aconteciam no Brasil. Entre elas, o Grupo Universitário de Teatro, fundado por Décio de Almeida Prado, e o Grupo de Teatro Experimental, de Alfredo Mesquita. Esses grupos
têm grande importância para o teatro brasileiro e são sempre lembrados, diferentemente do Teatro do Sentenciado. De acordo com Narvaez, o grupo era composto por setores subalternizados da classe proletária, o que deve ser a maior causa da falta de reconhecimento que o Teatro do Sentenciado tem dentro da história do teatro brasileiro. Inclusive, mesmo quando o assunto é teatro na prisão, a primeira experiência de Abdias com o teatro é deixada de fora por pesquisadores. Ainda de acordo com Viviane Narvaez, isso se deve a um longo processo de subalternização e invisibilização de pessoas presas no Brasil. Na maioria das vezes, as experiências de teatro na prisão que ouvimos falar são de teatro feito para o sentenciado e não realizado por ele. Por isso, a experiência de Abdias no Carandiru é tão fundamental. Segundo ela, quando o teatro é feito pelos presos, a cultura dominante não é imposta a eles. As percepções teatrais dos sentenciados podem surgir de suas próprias experiências enquanto sujeitos encarcerados. A última peça do Teatro do Sentenciado que Abdias registrou se chama Zé Bacoco. É a primeira peça escrita por ele. Era uma peça musicada de 3 atos, que, segundo consta no programa, foi apresentada no dia 4 de dezembro de 1943. No entanto, em uma citação, Abdias diz que ainda estavam ensaiando a peça em dezembro e que ela seria apresentada apenas 1 ano depois. Chegávamos nos meados de dezembro, férias, quando ensaiávamos a comédia musicada Zé Bacoco, partitura de Benedito Braga e texto feito por mim. Os trabalhos do teatro, a nova temporada, deverá recomeçar no mês de janeiro. Até lá, me despedi dos artistas. Além disso, um registro no nosso jornal, o Periódico da Prisão, também indica que essa apresentação da peça nunca aconteceu. Segundo a matéria, no dia 4 de dezembro, havia acontecido uma entrega de prêmios para os sentenciados envolvidos com teatro, o que também teria impedido que a apresentação ocorresse naquele dia. Quando a peça iria ser encenada, no ano seguinte, Abdias é liberto da prisão, sem saber se a montagem seria realizada. Segundo o pesquisador William Santana Santos, o Teatro do Sentenciado foi uma das primeiras experiências de teatro prisional no Brasil. E mais, Abdias ainda fica um tempo em São Paulo quando sai do Carandiru, em 1944. Estimulado por sua experiência com o Teatro do Sentenciado, ele tenta fundar o TEM na capital paulista, porém não encontra apoio para sua empreitada. Ainda segundo Santos, Mário de Andrade é contra a proposta de Abdias e diz que não via sentido numa companhia composta apenas por artistas negros. Então, Abdias vai ao Rio de Janeiro e monta o Teatro Experimental do Negro. Mas essa história vocês já conhecem. Apesar de não ser tão lembrada, a experiência de Abdias no Teatro do Sentenciado foi fundamental para a sua trajetória, sobretudo para que ele começasse a combater o mito da democracia racial nos palcos. E você, gostou de conhecer mais sobre o Teatro do Sentenciado? Então continue acompanhando a nossa temporada especial e veja nossos episódios anteriores.